Há muita insegurança e muito temor no coração das pessoas. E a razão dessa insegurança é essa quantidade de informações ou de desinformação que tem tomado conta do coração das pessoas. Nós recebemos uma carga de informações que se tornam desinformação, porque há tanta contradição naquilo que nós ouvimos. No caso da Covid, há tantas propostas de tratamento e tanta gente dizendo que esse ou aquele tratamento não funciona. Há tanta desinformação, ou há tanta informação que essas informações vão se transformando em desinformação. Isso tem causado na mente das pessoas profunda insegurança. E nos últimos anos, ou na última década, vamos dizer assim, a quantidade de informações tão grande causa sérios problemas para as pessoas. As pessoas ficam inseguras, ficam com medo. As pessoas têm uma espécie de uma dor por não saberem que informação elas devem de fato seguir, obedecer, atender. Elas vão ficando tão paralisadas por causa dessa quantidade tão grande de desinformações, de informações, que elas vão tendo uma atitude assim de não vou me prestar mais atenção em nada. Elas começam a entrar em crise. Elas começam a ter uma ansiedade muito grande, porque as desinformações e informações as confundem. Elas começam a entrar numa espécie de uma angústia, de uma dor tão grande que elas não conseguem lidar mais com essas dificuldades. E elas então começam a paralisar, a entrar em depressão, a entrar em pânico e a sofrer de um profundo medo por causa dessa quantidade imensa de informações e de desinformações. Quando se trata da vida cristã ou da nossa relação com Deus, isso também tem sido assim. Nós temos hoje acesso a tantas informações, a tantas propostas que usam o nome de Jesus, há tantas propostas que se dizem evangélicas, há tantos pregadores que vão seduzindo as pessoas para que elas os ouçam. Há tantas propostas e promessas que atraem as pessoas, que se juntam aos desejos humanos, que se juntam aos sonhos humanos, que as pessoas vão sendo conduzidas por essas propostas. Na época de Jesus também não era diferente. E por isso eu quero abordar esse tema a partir de uma história de Jesus e de uma reação de uma mulher quando ela viu Jesus fazendo milagres, expulsando demônios. E quando Jesus explica por que ele expulsava demônios aos fariseus, ou por quem ele expulsava demônios aos fariseus, aquela mulher teve uma reação muito interessante, e o texto está em Lucas, no capítulo 11, no versículo 28, a mulher disse assim, depois de ver Jesus expulsando os demônios, e explicando aos fariseus por quem ele expulsava demônios. Enquanto Jesus estava falando, certa mulher da multidão gritou, bendito seja a mulher que a deu à luz, e o amamentou. E ele respondeu, sim, mas ainda mais abençoados são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Jesus estava falando e disse esta palavra para aquela mulher, porque aquela mulher deu uma resposta a partir da sua experiência cultural, da sua experiência política, da sua experiência religiosa. Naquela época, tudo o que acontecia entre o povo judaico era a partir da religião. Portanto, todas as influências que eles recebiam eram religiosas.
E aquela mulher, ao ver Jesus fazendo aqueles milagres, ao ver Jesus expulsando os demônios, e ao ouvir a parábola que Jesus contava aos fariseus para que eles entendessem por quem ele expulsava os demônios, ela ficou maravilhada, ela ficou encantada, e ela deu uma resposta, mostrando e dizendo para as pessoas que bem-aventurado era a mãe de Jesus, porque ela responde a partir da sua tradição religiosa. Naquela época os pais deveriam ser honrados, as mães deveriam ser honradas pelos seus filhos. Os que não fizessem isso eram, dependendo do que eles estivessem fazendo, eles eram apedrejados. E as pessoas que viviam ali, as pessoas debaixo daquela influência religiosa, cultural, política e de ação, eles respondiam a partir da sua concepção, a partir da sua compreensão. E eles entendiam, e havia toda uma cultura ao redor disso, ao ponto dos fariseus ensinarem às pessoas uma doutrina do ofertório, que era o seguinte: eles deveriam, e se eles dessem dinheiro à sinagoga, mas eles não tratassem os seus pais muito bem, isso não teria importância nenhuma. Ou seja, a cultura religiosa da época, ela burlava os mandamentos de Deus, ela afrontava os mandamentos de Deus, desde que eles mantivessem o status religioso. Atualmente, nós estamos dando respostas à pessoa de Jesus e ao Evangelho, a partir da nossa cultura, a partir daquilo que nós estamos aprendendo, a partir daquilo que nós ouvimos, a partir das informações que nós recebemos, a partir daquilo que nós estamos vivendo. Jesus, ele estava falando aqui de duas coisas básicas. Depois de expulsar os demônios, os fariseus se revoltaram contra ele e começaram a dizer que ele expulsava os demônios pelo próprio demônio. E Jesus então usa de duas parábolas para explicar a eles. A primeira parábola, ele diz assim: muitos valentes estão tomando conta da vida de vocês, e é preciso que venha o mais valente, o próprio Deus, e tire os valentes do coração de vocês, e ele ocupe o coração de vocês, para que vocês possam viver uma vida digna, para que vocês possam de fato andar com Deus, para que vocês de fato possam conhecer a Deus. E depois ele explica que chegando um espírito em uma casa e dando uma arrumada na casa, à medida que o tempo vai passando, as pessoas vão agregando outros espíritos e vão colocando muitos outros espíritos dentro desta casa. Então, quando isso acontece, o estado, à medida que o tempo vai passando, vai ficando muito pior do que anteriormente. Era disso que Jesus estava falando. Quando ele diz dos valentes, ele está falando de espíritos, demônios que ocupam o coração das pessoas, de forma de ver a vida que ocupa o coração das pessoas. E a forma de ver a vida tem um valente, tem um príncipe, e esse príncipe, segundo Jesus, pode ser o demônio, pode ser o diabo, que influencia as pessoas, desinforma as pessoas, informa inadequadamente, e as pessoas vão sendo dominadas por essa forma de ver a vida, e elas passam a viver influenciadas por esses demônios. Ele diz também a respeito da casa vazia, que quando isso acontece, quando a casa vai ficando vazia, ela vai agregando a esta casa vazia, vai agregando informações, vai agregando determinadas ideias, vai agregando desinformações, e ela vai se enchendo de estados e de maneiras de pensar muito diferenciadas das maneiras anteriores. E cada vez que ela agrega mais informações desviadas do centro da pessoa de Jesus, cada vez que ela agrega mais dados, mais informações, elas ficam desviadas da pessoa de Jesus, e o estado delas vão se tornando cada vez pior.
Era disso que Jesus estava falando. E ao ouvir isso, a mulher diz então: bem-aventurado é a mãe que te concebeu. E Jesus responde para ela: não, bem-aventurados são aqueles que creem no Evangelho, são aqueles que creem na palavra, são aqueles que ouvem Jesus, são aqueles que estão com Jesus. A reação da mulher era no sentido de que o que Jesus diz para ela, que ela não deveria dar lugar no coração a quem não traz segurança. Ou seja, é muito fácil a gente se desviar de Jesus. É muito fácil a gente se desviar das coisas de Deus, à medida que a gente vai ouvindo pessoas, ideias, e a gente vai desviando e colocando a nossa confiança nessas pessoas, nessas novas ideias, nessas novas informações, e a gente vai desviando e deixando de confiar em Deus. Era disso que Jesus estava falando. A reação da mulher era não dar lugar no coração a quem não traz segurança. Ela reage querendo trazer para o centro da sua vida, entendendo que a felicidade era daquela mulher que concebeu Jesus. E Jesus a corrige e diz: não, bem-aventurado são aqueles que creem em mim e aqueles que confiam em mim. Então, nesta noite, eu quero te convidar para você colocar no seu coração o mais valente, Jesus. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o e tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Irmãos e irmãs, todos nós hoje temos um excesso de informações e somos alcançados por tantas informações que tratam da nossa vida, que enchem a nossa mente. Os irmãos hoje certamente, e eu já vivi muito próximo de pessoas que propõem isso, pessoas propondo soluções, se vendendo como sendo a solução para a sua vida, se colocando como tendo uma solução e uma resposta para a sua existência. Eles vão te seduzindo, eles vão te falando, eles vão dizendo para você: olha, aqui esta é a solução, essa é a resposta. E você vai sendo seduzido. Há muitas promessas para você. Há muitas promessas na internet para você. Há muitas promessas de pastores para você. Há muitas promessas de pregadores para você. Há muitas promessas de terapeutas para você. Há muitas promessas de psicólogos para você. Há muitas promessas de psicanalistas para você. Há muitas propostas de treinadores, coaching, santos para você. Há muitas promessas de apóstolos para você. Há muitas promessas que o confunde e o desvia da pessoa de Jesus. Eles vão te seduzindo. E você vai ouvindo e você começa a acreditar. Você é uma pessoa de boa fé. Você quer o melhor para a sua vida. Mas não se deixe seduzir. Eles te seduzem: olha, você gostou do que eu te apresentei hoje? Daqui a alguns dias você pode comprar o meu curso, que vai resolver o seu drama e o seu problema. E eu venho aqui em nome de Jesus dizer a você: bem-aventurado é quem crê na sua palavra e na pessoa de Jesus. É nele que você vai encontrar a resposta. Não se iluda. Não dê lugar no seu coração para ídolos emocionais. Sim, mas ainda mais abençoados são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. O problema é que a gente começa a ouvir as pessoas e a gente começa a gostar delas. A gente começa a achar que elas de fato têm a solução para a nossa existência e para a nossa vida. Nós começamos a ficar encantados. E foi isso que aconteceu com o povo de Israel. A cada momento eles ouviam um profeta e eles se encantavam. Ou eles odiavam. Eles gostavam dos sacerdotes, que lhes prometiam soluções para a sua vida, à medida que eles comprassem o carneiro que eles tinham escondido embaixo da mesa.
e oferecia a eles, e eles então acreditavam naquela promessa daqueles sacerdotes. E há muita gente te prometendo, e você começa a gostar dessas pessoas, você começa a achar que elas de fato vão ter as respostas para a sua vida, e você vai se envolvendo, e você vai se desviando disso, e você vai se desviando do Senhor, e cada vez mais vai ficando confuso na sua cabeça, na sua mente, no seu coração e na sua existência. Jesus então vem e diz assim: a solução não está na minha mãe. A solução não está em nenhuma outra pessoa. A solução não está na proposta que os fariseus têm feito a vocês, apesar delas parecerem serem boas, apesar delas parecerem serem saudáveis, a solução está em vocês crerem naquele que é o Senhor Jesus. Não deixe o coração vazio. O seu coração não pode ficar vazio. Se o seu coração ficar vazio, ele vai ser ocupado por alguém. Uma mente, ela nunca fica vazia. Ou você coloca dentro dela as coisas de Deus, ou você coloca esses desvios das coisas de Deus, ou você coloca as coisas do inimigo no seu coração. E essa é a grande questão. Quando ele está falando dessa casa vazia, ele não está falando, se referindo a um espaço físico. Ele está se referindo a uma mente, a um coração que fica vazio. E à medida que ele fica vazio, ele começa a receber determinadas coisas. Ele começa a assimilar determinadas coisas. Ele começa a alcançar determinadas coisas. A mente vai ficando cheia de ideias e propostas que não tem nada a ver com a palavra de Deus e com as coisas de Deus. E nós vamos ficando envolvidos. É tanta coisa, é tanta imagem, é tanta proposta sedutora que nós vamos assumindo essas propostas. A nossa mente, ela funciona como uma espécie de uma esponja. Imagine uma esponja suja, cheia de uma tinta preta, e você apega essa esponja e coloca essa esponja debaixo de uma torneira, e essa torneira lava essa esponja e a deixa limpa. Se você voltar essa esponja e colocar numa água suja, ela vai ficar suja de novo. Se você colocar numa água limpa, depois que ela já foi limpa uma vez, ela vai ficando cada vez mais limpa. O que você tem colocado na sua mente? Que tipo de informação que você tem colocado? Que tipo de proposta você tem no seu coração? Quem está seduzindo o seu coração? Quem são as pessoas, os ídolos que você tem colocado dentro da sua alma e das suas emoções? Quem são, quando você traz uma pessoa para dentro do seu coração, você não traz só ela, você traz também o que ela crê, o que ela pensa, o que ela acredita, o que ela está dizendo para você. Por isso é que Jesus diz que a gente precisa crer nele, e tendo voltado, encontra varrida, ornamentada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Você não está entendendo por que você fica tão confuso, você não está entendendo por que você abriga tanto medo dentro de você, você não está entendendo por que você tem um coração dividido, e você não firma, e não define a sua vida em muitas coisas. É porque você descentralizou a sua vida da pessoa de Jesus. A presença de Jesus no coração traz segurança. Ele traz paz para a sua alma. Ele traz alegria. Ele traz conforto. Ele traz definição. Ele traz determinação. A presença de Jesus na sua alma define a sua vida. Põe você na direção de uma vida saudável, bonita, bela. Uma vida abençoada. Uma vida definida. Uma vida sem divisões na alma e no coração e na mente. Jesus, certa vez, chamou os discípulos para irem
ao topo da montanha, Tiago, Pedro, e ali estavam eles no topo daquela montanha, Mateus capítulo 17. E o corpo de Jesus resplandeceu, e eles ficaram maravilhados com tudo que estava vendo. Pedro pediu para Jesus: olha, vamos fazer aqui um memorial, uma tenda, vamos ficar aqui, para a gente lembrar desses momentos para sempre. E de repente eles ouviram uma voz dos céus dizendo: este é o meu filho amado, nele creiam, e o ouvi. E aí os discípulos caíram com o rosto prostrado, caíram ao ouvir aquela voz. E eles então, quando levantaram o rosto, oraram, e ali já não estava Moisés, já não estava Elias, que estavam reunidos com Jesus anteriormente. E o texto bíblico diz assim: e viram só a Jesus. Nesta noite, eu quero te convidar para você ver só a Jesus. Quem nele crê, quem nele confia, quem nele acredita, quem crê que ele é o Filho do Deus vivo, quem crê que ele é o Deus encarnado, quem crê que ele é o Deus que veio e andou nesse mundo, transpirou como nós transpiramos, andou entre nós, sofreu todo tipo de tentação, exceto não pecou. Quem crê que este é o Deus vivo que veio ao mundo, encarnou, morreu na cruz por mim e por você, morreu para o perdão dos pecados, morreu para que nós pudéssemos ser libertos do pecado, morreu para que os nossos desejos e as nossas doenças, as nossas taras não mais nos dominassem. Quem crê que Jesus morreu na cruz para a nossa salvação e libertação, quem crê que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, quem crê que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, foi aos céus, quem crê que ele voltará para nos buscar, quem crê que ele é o Senhor do mundo e da história, quem crê que ele é o Deus da sua vida, quando abre os olhos para ver, vê somente o Senhor Jesus. É Ele. O meu convite nesta noite é para que você abra os seus olhos e veja somente Jesus. Não veja mais ninguém, não veja mais nenhuma proposta, não veja mais nenhuma ideia, não veja mais nada que possa dividir o seu coração, mas você vê somente a pessoa de Jesus. Eu quero te convidar para você orar comigo, porque quando você crê nele, vem a segurança, vem a presença de Jesus na vida. Eu quero te convidar, porque é ele que promete, é ele que diz que a presença dele é que faz diferença na existência. Ah, meu irmão e minha irmã, eu quero te convidar agora, hoje, não importa quanto tempo você frequenta a nossa igreja, não importa de que comunidade, se você estiver nos visitando, você seja. Não importa se você nasceu nesta ou naquela outra igreja. Não importa quanto tempo você é religioso. Não importa quanto tempo você pratica as boas obras. Não importa o que você faz. Hoje é a noite para você olhar para Ele e dizer: sim, Senhor, eu quero te ver. Eu quero ver-te a ti somente, mais ninguém. Porque o Senhor é a minha segurança, é a minha certeza. Eu quero te convidar agora. Aí onde você está, no seu carro. Ninguém vai te ver, só Ele. Eu quero te convidar para você fechar os seus olhos por um instante. Quem sabe tem alguém no seu carro, você dá as mãos para ela ou para ele, e você orar, pedindo: Senhor, eu quero aprender a confiar em Ti. Não em nenhuma pessoa, não em nenhum pregador, não em nenhuma promessa. Eu quero aprender a confiar tão somente em Jesus Cristo,
o Filho do Deus vivo. Feche os seus olhos e ore comigo. É como se eu estivesse aí no seu lugar. Ô Senhor, eu tenho que confessar que eu tenho sido seduzido por tantas ideias. Elas parecem tão boas. Elas parecem tão saudáveis. Elas parecem que de fato vão resolver e vão trazer paz para o meu coração. Mas nesta noite, Senhor, eu entendi que os meus olhos precisam ser abertos somente para Ti. E eu quero, Senhor, te pedir em nome de Jesus, que o Senhor venha e ganhe o meu coração. Que a minha casa não seja vazia, nem cheia de ideias tão confusas, mas que a minha casa, a minha mente, o meu coração, a minha alma, as minhas emoções sejam tomadas pelo Deus vivo, pelo Filho de Deus, que morreu na cruz, ressuscitou e quer morar dentro de mim, fazer morada na minha vida. Eu oro, Senhor, em Teu nome. Amém e amém.